Para a gente poder aí finalizar, não vai dar muito tempo de expor um pouco mais dessas problematizações, o que a gente tem de considerações a respeito de nossa prática, entendendo essa lógica na qual estamos expostos aí. Então, a gente viu, muito brevemente aqui, a partir da minha exposição, que a Constituição de Estado Democrático de Direito Penal apresenta-se como uma categoria síntese que propõe explicar as contradições da realidade, principalmente no campo das políticas públicas, no que diz respeito a essa complementaridade entre as políticas sociais e penais, como suposta resposta às mazelas produzidas pela exploração capitalista. Vimos também que essa configuração fortalece um processo ainda mais acirrado de penalização e até extermínio de indivíduos da classe trabalhadora, principalmente o segmento pobre, do sexo masculino, negros. Esse processo de criminalização da pobreza foi gestado antes do capitalismo, vai ganhando expressão e vai se complexificando na atualidade, a partir do acirramento da crise estrutural do capital. Nesse sentido, o projeto sociocultural da ilustração, calcado nessa lógica da razão e produção científica, vai conferindo uma argamassa que vai, nesse sentido, sustentando essa reestruturação também das nossas leis. Acho que todos aqui tiveram acesso ao que significou a fala em defesa na audiência pública da PEC do estelionato social, né, da diminuição da redução da maioridade penal, o que significou a fala de defesa de que era constitucional, sim, essa diminuição. Então, a gente vai sustentando essas lógicas a partir de um discurso altamente racionalizante. Avançando aqui um pouquinho, a gente concorda com as teses de Pachucanes quando ele afirma que as principais categorias das formas jurídicas, como expressões na sobreestrutura, são as concepções de sujeito de direito e relações jurídicas. Acho que o Giva vai comentando sobre isso quando ele vai fazendo uma crítica à própria elaboração do ECA, né, do que significa entender esse adolescente enquanto sujeito de direito e, portanto, também passível desse modelo de, enfim, da chamada medida socioeducativa e tudo mais. Então, a gente também tem que compreender o que significa do ponto de vista dessa lógica de um idealismo na defesa de direitos, porque, em verdade, isso parte de uma abstração dessa igualdade jurídica. Bom, ao empenhar-se na prática que enfrente essa sobreestrutura erigida no Estado Democrático de Direito Penal, devemos, fundamentalmente, nos aliarmos às leituras críticas dessa realidade. Isso equivale a dizer a que, enquanto o capitalismo ainda for constituído na forma social dominante de produção e reprodução da vida, em todas as suas dimensões, os coletivos, os movimentos, as entidades, os partidos organizados, a partir de um posicionamento de crítica a esse processo, com pautas progressistas, encontrar-se-ão em muitas lutas conjuntas por reformas. A gente tem que entender quais são essas lutas possíveis dentro dessa esfera ainda, de modo que possam garantir mais condições de vida para que a classe trabalhadora consiga se desenvolver como classe para si, uma classe que tenha consciência também de classe, e nesse sentido tornar-se sujeito efetivo da sua própria história. O Giva vai comentando sobre isso, né, quando ele coloca a necessidade de pensarmos essa lógica de encarceramento e extermínio a partir do aniquilamento dessa potência de resistência, de subversão que está posta por aqueles que hoje sofrem as maiores mazelas e contradições dessa política que é também de extermínio, né? O que significa encarcerar o sujeito, tornando isso uma equação de aniquilamento da sua potência política. Acho que é um processo, inclusive, mais eficaz do que o da patologização, o da criminalização. Ele é muito mais evidente a nulificação de potência política desses sujeitos. Bom, nunca é demais lembrar que, ainda que exista um abismo paradoxal entre a realidade posta e almejada, temos que partir daquilo que temos, né? Ou seja, quais são as possibilidades naquilo que chamamos de uma plataforma política de resistência. E aí, para finalizar, porque meu tempo já estourou, acho que também vou fazendo menção a várias questões que foram aqui colocadas, ou seja, projetos, processos em que vamos nos encontrando em diferentes coletivos na luta contra a criminalização das drogas e principalmente pela legalização das drogas. Acho que é um projeto que devemos nos aliar, vários coletivos que estão debatendo isso.
A luta contra o racismo estrutural, não há como pensar um projeto que vai contra o encarceramento em massa, sem discutirmos as bases que estruturam o Estado brasileiro, que se deu fundamentalmente pela violência aos povos originários e a população trazida para ser escravizada nesse território. A gente precisa olhar com muito cuidado e buscarmos, junto com os movimentos negros, junto com esses processos de crítica, um avanço também. E a luta contra o encarceramento em massa, e ali a luta contra os manicômios, né? Acho que pensar o processo de patologização, psiquiatrização também como um fenômeno que vai sendo utilizado enquanto formas de aniquilamento político desses sujeitos. A luta pela desmilitarização da polícia, das políticas, né, que a gente vem enfrentando aí, acho que temos muitos desafios pela frente. E é precisamente nesse sentido que a praxis, no enfrentamento ao que chamei aqui de Estado Democrático de Direito Penal, se faz necessárias, pois as políticas sociais e penais hoje incidem diretamente sobre os setores da classe trabalhadora que são mais vitimizados pela prática de criminalização, encarceramento e extermínio. Assim, a luta contra a barbárie expressa na denúncia e no combate a esse Estado é um pilar importante, ainda que não suficiente, porque suficiente seria a mudança estrutural desse projeto societário. É um pilar importante para a constituição de uma praxis que avance no sentido da emancipação humana. Muito obrigada.